rapaziada, beleza com vocês? Olha só, hoje a gente está falando sobre o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. Cara, olha só que loucura, olha como é que o tempo está passando rápido. Nós já estamos já no segundo bimestre, já vamos começar o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre e a gente já está chegando no meio do ano. Olha que loucura, olha que tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, hoje nós vamos estar falando, como eu falei, sobre o primeiro conteúdo nosso do segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, o primeiro conteúdo que nós vamos estar falando é o vôlei, o voleibol. Você o conhece? Tio, pô professor, conheço sim, pô. É aquele jogo que a gente joga lá na escola, tem uma rede no meio e pá. Sim. Só que você conhece a história do vôlei? Você conhece o porquê de cada fundamento? Você conhece essas coisas? Então é isso que eu quero mostrar pra você. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente falar sobre a história do esporte. A gente precisa saber de onde o esporte foi criado, aonde ele apareceu. E a modalidade, a gente sabe que o vôlei é uma modalidade esportiva coletiva, que nós conhecemos como voleibol, mas nem sempre foi denominado assim. Nós conhecemos hoje em dia como voleibol, esse esporte. Porém, ele não tinha esse nome a vida inteira. Esse esporte ele foi criado em 9 de fevereiro de 1895. E criado por um professor de educação física chamado William George Morgan. Então, quem criou o vôlei? William George Morgan, um professor de educação física, e ele criou esse jogo em 9 de fevereiro de 1895. Esse professor, ele trabalhava na escola Young Men's Christian Association, YMCA, ou, isso em inglês, ou Associação Cristã de Moços, ACM. Essa escola ficava na cidade de Oak, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E nessa escola, esse professor criou um jogo chamado Mintonette. O jogo que foi criado por William George Morgan, o nome dele era chamado de Mintonette. Professor, é o vôlei que nós conhecemos? Sim, mas naquela época ainda era chamado de Mintonette. Mas na época em que a Mintonette foi criada por William G. Morgan, o esporte mais praticado era o basquete. Lá atrás, o esporte que mais se praticava era o basquete, porque foi um dos primeiros a serem criados. Lógico, o futebol foi criado primeiro, mas os esportes de quadra, dos esportes onde você poderia jogar dentro de um lugar fechado, o primeiro que foi criado foi o basquete. Então, era o mais praticado naquela época, quando o William George Morgan criou o Mintonette. Contudo, para os praticantes mais velhos que frequentavam aquela escola da CM, era muito cansativo. Pô, tu imagina, tu botar as pessoas mais velhas para jogar basquete, tem que ficar correndo para lá e para cá atrás da bola. A gente mesmo na escola, vocês mesmo nas escolas, às vezes, se a gente botar o basquete para rolar lá, começar a correria para um lado para o outro, daqui a pouco tá todo mundo com 3 palmos de língua por lá de fora, pedindo água. Tu imagina para os idosos, para as pessoas mais velhas. Então eles achavam esse jogo muito cansativo, porque era muito corrido. E aí é que entrou o protagonismo da história de William George Morgan. Por quê? Quando ele começou a ver o que estava acontecendo, ele começou a pensar, cara, eu preciso criar um jogo onde os mais velhos consigam jogar, só que onde esse jogo não tenha que ter tanta correria como é o basquete. Para que eu consiga buscar a atenção dessa galera mais velha. E aí foi aí que ele começou a criar o Mintonette. Pensando nesse público mais velho, mais idoso, ele utilizou a câmara da bola de basquete e elevou a rede do tênis. Então ele pegou duas coisas, ele criou um jogo, pegando dois materiais de dois esportes diferentes. Ele pegou uma bola velha de basquete, que ninguém usava mais, arrancou o couro de fora, pegou a câmara de ar da bola de basquete, pegou uma rede de tênis, elevou a rede de tênis mais alto do que o normal, porque a gente sabe que a rede de tênis é mais baixa, ele elevou a rede de tênis mais alto e começou a jogar. E o que empolgou as pessoas é que era um jogo que poderia ser jogado tanto em lugares fechados como em lugares abertos. Então assim, qualquer lugar eu jogaria o jogo. Não teria caraca, a gente queria jogar ali na rua ali. Dá pra jogar. Se eu pendurar lá a rede no meio da parada e pegar uma bola, eu consigo jogar em qualquer lugar. Então isso que empolgou as pessoas. Os conceitos básicos do jogo e as 10 primeiras regras foram elaborados por Morgan e mais 2 amigos. Durante uma apresentação, agora o mais interessante dessa história é o que aconteceu depois. Porque durante uma apresentação desse jogo, o professor Alfred T. Outhred observou a ação do voo da bola por cima da rede, voleio, e ao seu término, sugeriu que a nomenclatura do jogo fosse alterada para voleibol, bola em voleio. Como era o nome no início? Isso aí, Mintonette.
O nome no início era chamado de mintonete, porque ele pegou algumas regras do badminton, pegou algumas regras de outros esportes, mas aí ele pegou o final do nome minton e juntou mintonet. Net é o quê? Rede. Isso aí. Então ele pegou regras do badminton, juntou com a palavra net em inglês, que significa rede, e sugeriu o mintonete para começar o nome do jogo. Porém, depois de um tempo, quando ele chegou numa universidade e foi apresentar esse jogo, um dos professores que estavam lá assistindo o jogo falou, cara, é engraçado, esse jogo a bola voa por cima da rede. E aí ele pegou o nome voleio, voleio. E ao seu término, aí ele sugeriu pro cara, ele falou, cara, por que tu não bota o nome desse jogo em vez de mintonete, que talvez vai ser um nome que nem vai pegar tanto, de voleibol? Aí ele gostou do nome. Beleza, vamos botar voleibol então. E voleibol significa bola em voleio, ou bola por cima da rede. E no Brasil? No Brasil, o vôlei ele remonta a meados do século XX. Ao contrário de muitos outros países, aqui ele chegou como um esporte tipicamente feminino. Um conceito que foi mudado com o passar do tempo. Por quê? Era um esporte que não tinha contato físico. Os homens gostavam de contato físico. Os homens gostavam de chegar um no outro, eram acostumados a jogar futebol, eram acostumados a jogar basquete. Então o negócio era contato. E esse jogo não tem contato, o vôlei não tem. Então eles começaram, opa, peraí, deixa esse jogo aí para as meninas, te deixa para elas e tal, beleza. Mas depois de um tempo, esse jogo acabou virando também um jogo masculino. E em 1954 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, que até hoje existe. O que é a CBV? Ela é uma instituição onde o esporte, onde ela é que organiza os campeonatos de voleibol no nosso país, tanto no vôlei de quadra, quanto no vôlei de areia, ou no vôlei de praia. E aí vamos lá, vamos entrar nas regras gerais do jogo. Então a gente pegou um pouco da história, entendeu um pouco da história, da onde veio o vôlei e tudo mais, mas vamos entender um pouquinho as regras do jogo. A primeira, as partidas são disputadas por duas equipes, nós sabemos disso, cada uma delas com 6 jogadores em cada quadra, e outros 6 como reserva, ou seja, cada jogo conta com 12 jogadores em quadra. Primeira coisa que eu quero te falar, são 6 jogadores em quadra. O vôlei é o único esporte que você não pode jogar com menos de 6 jogadores. Tio, professor, como assim? Vou te dar um exemplo. O futsal, eu posso jogar com 3 jogadores na quadra e um goleiro, 4 jogadores no total. Eu sei que o futsal são 5, mas com até 4, com até 3 jogadores às vezes eu posso jogar. O handball também eu posso jogar com jogadores a menos do que a outra equipe. O vôlei não. O vôlei é o único esporte que eu tenho que ter 6 jogadores. Se eu não tiver o ponto, a vitória do jogo é dada para outra equipe. As jogadas são feitas com as mãos e braços. Então no vôlei eu só posso usar mãos e braços. Ah, posso usar o peito? Posso. Posso usar a cabeça? Posso. Posso usar a perna? Não. Posso usar o pé? Até posso. Não vou dizer que você não possa usar as outras partes do seu corpo, porém, as partes mais principais para que você jogue o vôlei são mãos e braços. As outras partes do corpo podem ser utilizadas para pegar uma bola e tudo mais, até para passar uma bola para o campo adversário, porém, não é a forma correta. A forma correta é usando mãos e braços. Para marcar pontos, é preciso atingir o solo adversário. Então, é um dos jogos que é considerado um jogo de quadra e rede. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a bola caia dentro do campo adversário do outro lado. Os jogos são disputados em 5 sets, com tempo de duração indefinido. O vôlei é o único jogo que eu não tenho tempo de duração. Eu tenho tempo de duração no handball, eu tenho tempo de duração no futsal, eu tenho tempo de duração no basquete do jogo. No vôlei eu não tenho tempo de duração. São 5 sets, e esses 5 sets, vence o set a primeira equipe que fizer 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos em relação ao adversário. Se ao final do set houver um empate, 24-24, o jogo segue até que uma equipe atinja a diferença de 2 pontos. Então olha só que loucura, essa é a história. Para vencer o jogo é necessário ganhar 3 sets. Então são 5 sets, e para que eu vença o jogo eu tenho que ganhar 3 dos 5. Se eu souber que vai ficar empatado, está 24-24, o jogo vai ser estendido até que alguém abra 2 pontos de diferença. Ao final do quarto set, se a partida estiver empatada 2-2,
a decisão acontecerá no último set, também chamado de tie break. O que é o tie break? É um set de desempate que ele é feito com agora 15 pontos a serem disputados. Quem chegar a 15 pontos primeiro ganha. Mas professor, mas se ficar 14-14? A mesma coisa que os outros. Eu tenho que abrir 2 pontos de vantagem. Depois de sacar, a equipe só poderá tocar na bola 3 vezes, sendo que um mesmo jogador não poderá efetuar 2 toques consecutivos. Então vamos lá, sacaram a bola do outro lado, eu bato na bola, jogo a bola para alguém, alguém vai jogar a bola para outra pessoa e essa outra pessoa vai atravessar a bola para a minha quadra. Professor, isso é obrigado a fazer? Não, eu posso passar a bola direto para o campo adversário num toque só. Porém, eu posso tocar entre a minha equipe 3 vezes na bola, sendo 3 vezes com 3 pessoas diferentes. Uma pessoa não pode tocar 2 vezes na bola. Durante as partidas, os jogadores podem usar mãos e braços em jogadas como passes, levantamentos, bloqueios, saques e ataques. O início das jogadas acontece com um saque. Por meio dele, um jogador posicionado ao fundo da quadra, na zona de saque, lança a bola de forma que ela ultrapasse a rede e vá para o lado do adversário. Então, o que é o saque? Eu vou estar lá no fundo da quadra, não posso pisar na linha do fundo da quadra, tenho que pisar atrás da linha e vou sacar a bola, bater na bola para que eu faça com que a bola passe por cima da rede e vá para o campo do adversário. E aí nós entramos nos fundamentos. O primeiro fundamento é o saque, que eu acabei de falar sobre ele. Eu paro no final da linha adversária, piso com o pé antes da linha e bato na bola para atravessá-la para o outro lado do campo. O segundo fundamento é o que nós chamamos, se a bola tocar no chão, a equipe marca um ponto. Então vamos continuar falando do saque para vocês entenderem. Então se eu saquei a bola bateu na quadra do outro lado, eu marquei um ponto. Se a equipe adversária não tocou na bola. Ou se ela tocou e a bola caiu no chão. Caso ela ultrapasse a quadra do adversário, o ponto irá para outra equipe, que ficará com o direito de fazer o próximo saque. Professor, o que é isso? Exemplo, saquei a bola. Em vez da bola cair dentro do campo adversário, ela caiu do lado de fora. É ponto de quem? Do adversário, e ele vai ter o direito de sacar. Caso não aconteça nenhuma das situações descritas no tópico anterior, a bola segue no jogo, e para isso as equipes seguirão fazendo passes até que um ponto seja marcado. Entre esses passes, os mais conhecidos são o toque e a manchete. Então vamos lá. Saquei a bola. O time adversário conseguiu bater na bola com a mão. Voltou para o meu campo. Eu vou continuar batendo nessa bola até que a bola caia em um dos 2 campos. Aonde cair é ponto para aquela equipe e ela vai ter o direito de sacar. E as formas que eu tenho de bater nessa bola são através da manchete e através do toque, que nós vamos ver ainda. Em relação ao posicionamento em quadra, 3 jogadores permanecem sempre próximos à rede e 3 estão no fundo da quadra. Professor, são 6 jogadores, não são? São. 3 vão ficar perto da rede, um do lado de cá, outro do lado de lá, outro um no meio. Atrás, do mesmo jeito. Um no meio, um de um lado, um do outro. É os 6 jogadores na quadra. As principais posições são a de levantador, que é aquela pessoa que recebe os saques, e os atacantes, que fazem as jogadas de força com o intuito de marcar pontos. Professor, quem é o levantador? O levantador é sempre o cara que vai ficar no meio da rede. Quando sacaram a bola, alguém do grupo de trás vai bater na bola. Se ela quiser passar a bola para alguém da equipe dela, ela vai passar para esse levantador. E esse cara, ele vai ser responsável por armar as jogadas, como acontece lá com o armador, com o camisa 10 no futebol de campo. Isso aí, como acontece com o camisa 10 no futebol de campo, acontece no vôlei. Existe sempre um jogador que ele vai ser responsável por organizar as jogadas de ataque. Esse jogador é o levantador. Ele vai passar a bola para que os atacantes possam fazer o ataque, como acontece no futebol de campo lá. Aqueles caras que ficam lá perto da área e só fazem o gol, alguém toca para eles e vão lá, pum, toca a bola para dentro do gol e gol. Beleza, esse é o atacante do futebol de campo. O atacante do vôlei é o também que vai ficar nos cantos da quadra, e quando esse levantador passar a bola para ele, ele vai tentar atacar para tentar fazer o ponto na equipe adversária. Então, assim, é uma história muito rápida, é um trabalho muito rápido do vôlei, para que vocês entendam o vôlei. Tá? É só um resumo da aula. A aula em si, eu vou estar dando lá na plataforma. Então, espero e conto com vocês lá para que a gente possa fazer essa aula. Beleza? Abraço!